Como já dito, o nosso tema é oração, na continuidade daquilo que temos falado nesses últimos domingos, do tema gerador que começamos a trabalhar, que agora, novamente, 3 palavras o compõem, que estão aqui representados nesses vasos: comunhão, oração e gratidão. Deixa eu sair da frente um pouco. Comunhão, oração e gratidão. Nós temos falado já sobre a comunhão, iniciamos ainda domingo passado, refletindo sobre a questão da oração, e eu creio precisamos continuar nessa reflexão. Nós temos, dentro da comunidade do Redentor, iniciamos um movimento de oração, por assim dizer. Redentor ora, muitos nomes, muitas situações, angústias, aflições, pedidos, expressão de gratidão nos têm sido encaminhados e repassados à comunidade, e também você é convidado, a cada um de nós, a orarmos, a intercedermos uns pelos outros. Mas a gente tem feito isso às vezes assim, dentro daquilo que, digamos, temos aprendido, né? E a oração, para muita gente, desculpa talvez a gente retornar tão no começo aqui, como foi colocado o tema, a oração, por onde começo, né? Nós vimos que os próprios discípulos de Jesus, depois de já caminharem um tempo com Ele, vendo que o Senhor sempre de novo estava tirando tempo para orar com o Pai, muitas vezes sozinho, buscava um lugar secreto, os discípulos fizeram um pedido, que a gente refletiu aqui na semana passada: Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, ensina-nos a orar. Eu creio que esse clamor, esse pedido, continua pulsando nos seus discípulos de hoje. Também esse é o nosso desejo, segue sendo a nossa oração principal. Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Mas por onde a gente começa? Don Chapman disse certa feita que ore como puder, não como não puder. Ore como puder, não como não puder. A oração é algo extremamente simples, tão simples quanto o linguajar de uma criança. Ela começa, a balbuciar primeiramente algumas coisas que a gente sequer entende, vai descobrindo a sua voz, de repente sai lá uma mãe, papai, muito mais simples que isso às vezes ainda, né? E a gente, como pais, já se alegra muito, porque essa é a primeira tentativa de comunicação entre filhos, filha e pai, mãe. Para nós é uma oração completa. Papai, mamãe, é uma oração completa. E a gente sabe que aquilo vem com naturalidade. E é o que ela sabe até aquele momento. E isso nos basta. A gente não tem expectativas maiores. Isso nos basta. Isso nos alegra. E a oração é assim, tão simples assim. Ela começa. A criança expressa, vai expressando, aprendendo a expressar o que ela sente, o que ela precisa. Estou com fome, estou com sede, preciso disso, quero aquilo. Vai expressando desejos, de repente há coisas que a angustiam, a preocupam, e ela não espera primeiro adquirir um linguajar rebuscado, né? Cheio de eloquência, cheio de palavras difíceis, para então começar a falar com a gente. Não. À medida que ela vai adquirindo linguagem, ela vai usando o que tem, muitas vezes erradas as palavras, não bem colocadas na frase, não observando as regras gramaticais,
Não importa, porque como pais, nós sabemos o que está acontecendo, nós sabemos o pedido que vem, a gente já conhece os seus filhos em antecipação. E vocês acham que é diferente quando nós falamos com o Pai Celestial? Claro, Ele nos conhece, antes mesmo de a gente articular qualquer oração. Por um lado, hoje, nós queremos orar, mas, por outro lado, a gente meio que se esconde da oração. Somos, por um lado, atraídos para a oração e, por outro lado, repelidos. Experimentamos a agonia da falta de oração. Eu não sei se vocês, mas para mim, sempre tenho a impressão que a gente não está orando que chega. E que bom que é assim. Por mais que a gente ore, parece que não é suficiente. Não é à toa que Paulo disse: ore sem cessar. Mas a gente, ao mesmo tempo, não toma decisões para incrementar a oração na nossa vida. Também não sabemos ao certo o que nos detém na oração. Um dos argumentos, talvez, que você mais usa, eu uso, é a falta de tempo. A falta de tempo me impede. A minha agenda está por demais sobrecarregada. Mas convenhamos, dá uma olhada no para o que tudo a gente tem tempo na agenda. A agenda a gente faz. Ou ela faz você? Não, a agenda a gente faz. A gente decide por prioridades. A gente decide como e com o que você começa o dia. Talvez haja diversos algos, uma conjunção de fatores que nos impedem a orar. Mas talvez aquele algo que primeiramente nos impede, é que achamos que tudo precisa estar bem primeiro na nossa vida, para depois então orarmos. Deixe-me talvez frustrá-lo se você tem essa expectativa. Esse dia não vai chegar. Esse dia não vai chegar. Se a gente tem essa expectativa de que nós vamos ter que passar por um padrão de qualidade, eu não sei agora em que número mais que está, não tenho acompanhado, né, o ISO 14.000, ISO 21.000, não sei quanto, mas é um padrão de qualidade. Agora sim, agora eu estou apto a orar. É óbvio que precisamos sim nos importar com uma série de fatores na nossa vida, mas ao priorizar estes fatores, estamos colocando, por assim dizer, a carroça na frente dos bois. Se primeiro queremos ajeitar a nossa vida para daí tirar tempo, para daí buscar o Senhor em oração, estamos invertendo as coisas. A oração não é algo que precisamos primeiro dominar, controlar bem, saber como fazer, para então começar a praticar. Se esse é o caso, então a gente se julga, por assim dizer, por cima da situação, donos da situação. Então nós dominamos. E aí a oração sequer faz mais sentido, porque aquilo que o Aislan acabou de nos ler aqui no começo de Kierkegaard, que a oração não tem a finalidade de mudar a cabeça de Deus, não é convencer Deus a respeito dos meus propósitos. Quando oramos como convém, é porque estamos adentrando a presença dEle para que Ele nos convença do que Ele quer da nossa vida, que Ele nos convença daquilo que importa em última análise. Mas, então, a questão na oração não é ficar por cima, não é controle. Na verdade, é exatamente o contrário. Na oração, nós ficamos por baixo. Por isso, não é sem motivo que a postura física normalmente adotada na oração
talvez adequada, é ficar de joelhos. Ou como se usa uma outra expressão na Bíblia, é prostrar-se. Deitado, quem sabe, de bruços, não de costas. Não sei se vocês já fizeram essa tentativa, essa experiência, né? Deita de costas na cama e tal, agora eu vou orar. É tão esquisito, isso parece que não combina. Porque é muita arrogância. Deus, cheguei. Presta atenção no que eu tenho para dizer. Sabe aquela postura daquele publicano e do pecador, do fariseu, né? Lá no templo. Obrigado, Senhor, que eu não sou como esse cara que está lá, ajoelhado lá, aquele vagabundo, aquele pecador safado. Eu sou um cara perfeito, eu tenho uma fé inabalável. Jesus disse que aquele que estava ali, prostrado, batendo no peito, tem misericórdia de mim, Senhor, esse saiu justificado. Isso se expressa um pouco nas posturas que a gente adota. Nós aqui, normalmente, no ambiente de culto, e agora que a gente está em casa, né? Muitos estão em casa, e a gente também convida para o pessoal de casa, quando oramos, tenha uma atitude de reverência quando ora. Não precisa necessariamente se colocar de joelho, mas curve a cabeça, fecha os olhos, fica de joelho, se for o caso, fica de pé, porque a gente não tem aqui ambiente para ajoelhar entre os bancos, aqui vai dar com a testa no banco da frente e tal, mas a gente toma uma atitude que indica qual é a postura nossa postura diante do Deus, do Pai que buscamos. Emily Griffin disse certa feita que orar significa estar disposto a ser ingênuo. Orar significa estar disposto a ser ingênuo. A dizer, falar as coisas que Deus já sabe, a se colocar totalmente desarmado na presença do Senhor. Vejam, nós não somos apenas salvos pela fé e por graça, nós também vivemos por fé e graça. Nossa vida depende da fé e da graça, mas nós também oramos por fé e graça. Oramos porque esse é um privilégio que Deus nos deu. A oração é dádiva de Deus. Jesus nos relembra que orar é, de certo modo, como crianças procurando os pais. De novo, nesse exemplo. Eles têm os pedidos mais malucos possíveis e que a gente de cara precisa dizer, pera aí, isso aí não dá não. E a gente as crianças esperneiam, ficam bravas, ficam chateadas. Como é que a gente fica quando parece que Deus não responde a nossa oração de cara, como a gente a formulou, como a gente a desejou? Esperneamos como crianças, não é? Mas também elas vêm com pedidos sérios, simples, mas sérios. Simples, talvez ingênuos, mas sérios. Alguns são pedidos repletos de maldade, por incrível que pareça. Existe má intenção, existe uma segunda intenção. Pedidos repletos de egoísmo. Sim, as nossas filhinhas vêm assim, crianças. Eles já bolaram a sua pergunta antes, sua formulação antes, eles vêm querendo alguma coisa e querem nos enrolar. E a gente sabe, na hora. Você acha que Deus não sabe ir? Eu já sei o que o cara quer. Eu sei toda a armação que está na cabeça, no coração dele. Isso até pode, entristecer a gente, entristece a Deus. Mas ainda assim a gente ouve.
não necessariamente responde como a expectativa é por parte daquele que ora. E Deus age assim. Mas mais triste ainda seria se os nossos filhos sequer viessem falar com a gente. Isso sim é terrível. Isso é triste. Porque indica que não há mais relação alguma. Indica que a comunhão foi rompida. O silêncio absoluto indica que alguma coisa está errada. Um relacionamento foi rompido. Ao se colocarem na nossa presença, com a sua oração, podemos efetivamente interagir com as nossas crianças, corrigi-los, orientá-los, atendê-los, porque existe uma relação em andamento. E a oração é isso. A oração tem a ver com a comunhão. A oração tem a ver com uma relação de intimidade com o Pai. E ela sempre é para o nosso crescimento, porque Ele é soberano, Ele é perfeito, Ele sabe o que é melhor para nós. Então, antes de impor a nossa vontade, a oração é o lugar de buscar a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, ao ensinar o Pai Nosso, Ele não ensinou apenas uma formulação de uma oração pronta que a gente papeia ela rapidinho. Ela nos dá indicativos daquilo que deve ser a esfera, a forma como nós oramos. E o pedido de que a vontade do Senhor seja feita na terra e no céu é uma das primeiras coisas. Então, a oração faz parte do nosso relacionamento com o Pai. Bem, Deus nos recebe assim como somos, e Ele aceita nossas orações do jeito que são. Ele inclina seu ouvido para nós, diz o salmista, Salmo 40. Se somos crianças da fé, e há crianças na fé, e ser criança na fé não tem nada a ver com a tua idade, com a minha idade. Tem a ver com o nosso novo nascimento. Há quanto tempo andamos com o Senhor? Quando foi que você nasceu de novo? Quando foi que você rendeu a sua vida a Jesus? Ali começa uma caminhada com Ele. Isso pode ter sido há pouco tempo. E você começa, então você está como criança na fé. E aí, como crianças na fé, a gente também se expressa naturalmente. Se somos adolescentes na fé, usamos linguagem de adolescente. A forma como as crianças se expressam e os adolescentes, é visível a diferença entre eles. Porque há uma certa experiência já de caminhada. Eu não sei qual é a mais difícil, às vezes, né? A comunicação com as crianças ou com os adolescentes? Às vezes é com os adolescentes, porque estão naquela fase de se imporem, de achar que sabem tudo, que já estão prontos, que parece demora para cair a ficha que a gente vai quebrar a cara muitas vezes, né? É diferente se você é maduro na fé, porque aí você já quebrou a cara muitas vezes, já bateu de frente no poste muitas vezes, e você começa a ter uma conversa diferente, uma conversa mais sensata, uma conversa mais humilde, uma conversa mais pé no chão, ou nem precisa, uma conversa articulada, mas sempre por se tratar de uma comunicação, a oração, uma relação com o Pai, a oração deve ser simples, simples. Pois não há como florear a nossa vida diante de Deus. Não dá. Nosso linguajar rebuscado, nossos argumentos, por melhor que sejam, não o impressionam. Você não consegue impressionar a Deus
com o teu papo. Como diz Richard Foster, na oração simples, apresentamo-nos diante de Deus assim como somos, com verrugas e tudo. A gente, diante da sociedade, né, procura, aliás, a estética estava muito em voga, agora põe uma máscara na cara e toca, né? Ninguém vê mais nada. A gente mal reconhece um ao outro, passa para a pessoa, mas é você, né? Mas nós chegamos na presença de Deus com verruga, com rugas, do jeito que a gente é, porque Ele nos conhece por dentro e por fora. E isto é assim porque na oração simples, de certa forma, nós somos o foco, nós estamos nos apresentando na presença de Deus, de um Deus que é onisciente. Nesse caso, nossas orações ainda são muitas vezes entremeadas de bastante orgulho, de bastante convencimento, de vaidades, de presunções, de altivez, até mesmo de egoísmo. É claro que há também sinceridade na alma, ou da alma. É claro que também há generosidade, a bondade, a alegria, a boa vontade. Tudo isso faz parte da oração simples. Cometemos erros, nós pecamos, nós tropeçamos e caímos, nós nos erguemos, pedimos perdão, começamos de novo, oramos de novo, confessamos de novo e de novo. Mas não desista, não desista, não parem. Talvez por isso que a oração simples também é chamada de a oração do novo começo. Se faz tempo que você não tem se dedicado à oração, não tenha receio de começar de novo. Diz ao Pai, cheguei, estou aí de novo. Eu quero ver se consigo dar alguma prioridade para esse nosso tempo de comunhão, para esse nosso tempo de papo. A oração simples é a forma de oração mais comum na Bíblia. Por exemplo, a oração de reclamação de Moisés, lá em Números 11, o povo estava cansado de comer o tal do maná, e ele reclamava com saudades da comida lá do Egito. E aí diz a reclamação do povo em Números 11, 4 seguintes: se tivéssemos carne, que saudades dos peixes que comíamos de graça lá no Egito. Também tínhamos pepinos, melões, alhos porós, cebolas e alhos à vontade. E agora, só esse maná. Todo dia esse maná. Esse maldito maná. E aí Moisés faz uma oração. Porque as famílias estavam reclamando diante de suas tendas, reclamando, a ira do Senhor se acendeu. E ouçam a oração de Moisés. Eu faço questão de copiar, de falar ela aqui. A oração de Moisés. Senhor, ele diz: Senhor, por que tratas a mim, teu servo, com tanta crueldade? Tem misericórdia de mim, Senhor. O que fiz para merecer o peso deste povo? Por acaso eu gerei e dei à luz a esse povo? Por que me pedes para carregá-lo nos braços, como a mãe carrega o bebê que mama? Como o levarei à terra que juraste dar a seus antepassados? Onde conseguirei carne para toda essa gente que está pedindo carne? Eles vêm a mim reclamando e dizendo: dê-nos carne para comer. Sozinho não sou capaz de carregar este povo, Senhor. O peso é grande demais. Se é assim que pretendes me tratar, Senhor, mata-me de uma vez. Para mim seria um favor, pois eu não viria a essa calamidade. Essa é uma oração de Moisés. Cara, que oração, né?
Ou então a oração de Eliseu, quando ele se voltou contra aquelas jovens crianças que zombavam dele, chamando de careca. As 42 jovens ali que perseguiam a ele o tempo todo foram devorados por ursos. Por outro lado, esse mesmo Moisés faz uma outra oração, bem diferente. Vocês vejam como o ânimo das pessoas, como o nosso ânimo muda de acordo com as situações e as circunstâncias. Lá no Monte Sinai, Êxodo 32, Moisés volta-se ao Senhor e disse: que grande pecado cometeu esse povo. Fizeram para si um Deus de ouro, mas agora eu te rogo, te peço, perdoa-lhes o pecado, Senhor, senão risca-me do teu livro que escreveste. Perdoa eles, senão risca meu nome do teu livro. Então a oração simples está por toda a Bíblia. Jeremias, né? Várias orações de Jeremias são lamentos profundos. Escreveu um livro, Lamentações de Jeremias, são orações. E a oração simples envolve pessoas simples, pessoas comuns, como você e eu, que trazem preocupações comuns a um pai amoroso, a um pai compassivo, benigno. É o momento de ser autêntico, é o momento de ser transparente. Orar é isso, é o momento de derramar o coração na presença do Pai, derramar um coração que Ele já conhece, sabendo que Ele é maior do que todas as coisas que a gente tem para apresentar a Ele, também aquelas que estão no nosso coração e sequer foram verbalizadas. 1 João 3,19 e seguintes diz: e nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos acusar, diz João, temos confiança diante de Deus e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ainda que a oração simples seja talvez a oração inicial, vamos dizer assim, sempre de novo nós precisamos voltar a ela, e voltamos a ela. Jesus mesmo nos ensinou a orar, de novo voltando ao Pai Nosso, coisas extremamente simples. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Tem oração mais simples que essa? Senhor, nós precisamos comer. E nós sabemos, temos ciência de que o pão que está à nossa mesa não está lá por acaso. Não está lá porque eu consegui, mas porque tudo provém do Senhor. Diz o Salmo: todos os olhos se voltam a ti, e tu a seu tempo lhes dás o necessário para a vida, para a sobrevivência. Aliás, é claro que também na fé e na oração a gente precisa crescer, mas jamais podemos desprezar esse modo mais elementar de orar, mais simples de orar. Esse modo simples revela, sim, intimidade, confiança, dependência, entrega. É isso que o Senhor quer. E esta oração mais simples não é tão somente uma prerrogativa dos recém-nascidos e das crianças na fé. Também os filhos maduros na fé não se revestem meramente de formalidade. Aliás, nem nossos filhos, né? Quando eles ficam mais maduros ou adultos, eles continuam se relacionando conosco e não usam um linguajar rebuscado porque vêm falar com o pai ou com a mãe. Eles continuam numa linguagem simples. A gente
sempre os continua tratando como filhos que são. A minha menina, né? Não importa se ela está com 31 anos, é minha menina. Ou não importa a idade, porque quando buscamos nossa relação com o Pai eterno, palavreado não é suficiente, palavreado rebuscado, técnico, teológico, para se comunicar com Ele. Ele quer ver você abrindo o seu coração. Não podemos cair na tentação de nos tornar presunçosos, arrogantes. Eu já não oro mais como as crianças na fé, só pensando em mim mesmo e naquelas coisas pequenas. A minha oração, vocês precisam ver, ela é tão rebuscada. Mas esquecem-se que sempre seremos filhos e filhas que carecem da graça do Pai, do seu amor, do seu aconchego, do seu abraço, do seu consolo, do seu colo. Do seu colo. A oração simples é necessária e essencial para a vida espiritual. Como praticamos a oração simples? O que fazemos? Aonde começamos? Começamos por onde estamos. Deus conhece a nossa situação e Ele sabe a nossa posição. Não é o momento de florear nossos sentimentos e emoções. Veja o profeta Jeremias, eu mencionei antes. Quantas lamentações ele escreveu. Orações simples, mas onde ele abriu o seu coração. C.S. Lewis aconselha a colocar diante de Deus aquilo que está em nós e não aquilo que deveria estar em nós. Comece com o que está aí. Comece com o teu momento, o teu tempo, a tua existência. Não aquilo que seria o ideal. Não acredite na mentira de que detalhes da sua vida não são importantes e não interessem a Deus. Fale disso. Fale do que preocupa. Fala daquilo que lhe aflige, lhe angustia. Fala daquilo que te alegra. Interceda. Sim, clame, busque, peça. Porque o Senhor ouve. E a seu tempo, segundo a sua vontade, age. Inclua no seu dia a dia, aliás, de fato, no seu dia a dia a oração. Coloque na agenda. Decida qual é o melhor momento, qual é um lugar bom. Claro que nós somos chamados, quem sabe, a orar o tempo todo, né? Mas a gente sabe que orações mais particulares, uma conversa mais particular, é ruim de manter num ambiente tumultuado, corrido. Ao invés de se preocupar com a oração apropriada, apenas converse com Deus. Orar é conversar. Descobriremos que é orando que se aprende a orar. Se você nunca começou a orar, é natural que você tenha dificuldade, mas comece a conversar com o Pai eterno. Alguns rápidos conselhos. Primeiro, lembre-se de que a oração nada mais é do que um relacionamento contínuo e crescente de amor com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Segundo, a oração simples tem como finalidade um amor de total abandono ao Senhor. Terceiro, não se preocupe se a oração tem faltado, apesar do desejo de orar. O desejo pela oração já é uma oração. Mas não pode ficar nisso, por mais simples que ela seja, porque o Senhor conhece o teu coração. O desejo já é uma oração, mas coloque-a em prática. Em quarto lugar, não faça da oração um esforço sobre-humano. Um maratonista não se prepara para a corrida correndo ocasionalmente.
cara nunca vai correr uma maratona. E também o maratonista não inicia o seu treinamento correndo 50 quilômetros no primeiro dia. Ele vai morrer. Comece com pouco, mas comece. 5 minutos? Ok, 5 minutos. Não se proponha a dizer, a partir de amanhã eu vou orar todo dia 2 horas. Não vai dar. Não vai acontecer. Você vai pegar gosto. E você vai perceber que a oração é existencial e é importante. E você vai crescendo nisso. Em quinto lugar, Paulo nos recomenda: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Mesmo quando estamos na rua, lutando contra tentações, dirigindo um carro, seja lá fazendo o que for, encontrando uma pessoa, Senhor, eu vou falar com fulano agora. Se tu entre nós, que seja uma conversa que edifique, que eu possa apontar para o teu amor, que eu possa falar de ti, que eu possa amá-lo. Vejam bem, a oração simples é o início, é o ponto de largada, não o ponto de chegada. Ela é extremamente, ainda muitas vezes, autocentrada, um tanto egoísta, mas é o início. A meta é, e isso acontece quando oramos, Deus vem para o centro da oração. Quanto mais oramos, Deus está no centro da oração, do centro dos nossos anseios, dos nossos desejos. A oração de Jesus é exatamente essa: Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Acontece uma conversa, de fato, de coração. Afinal, como já dito aqui, orar é mudar. Nós mudamos, não Deus. Oração nos muda, nos transforma. Ninguém sai da presença de Deus do jeito que chega. A sua glória, sua santidade, seu amor nos reveste e nos muda, nos transforma. A oração é uma ferramenta, um instrumento dado pela graça de Deus e que devemos aproveitar. E através dessa graça, Ele mesmo opera diretamente em nossos corações pelo seu Santo Espírito, onde passa então sim a existir e a desenvolver um novo caráter: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Uma vida madura, uma vida semelhante a Jesus, uma vida onde o Espírito Santo reina, uma vida que reflete a imagem de Deus, a qual fomos criados e devemos resplandecê-la nesse mundo. Que o Senhor nos encoraje. Decida, é uma decisão hoje. Investir tempo na oração. Separe um tempo. Comece, mas comece hoje. Não adie. Isso você tem feito, isso eu tenho feito muitas vezes. Comece. E que Deus nos abençoe. Como comunidade nós queremos orar, nós temos muitos motivos de oração. Você tem recebido, se não, manda o teu número de WhatsApp para a Sandra, ela repassa esses motivos também a você, né, pelos quais nós intercedemos. Amém?